Constituição Federal diz que toda criança tem direito à escola, mas, na prática, o número de vagas na rede pública é menor que a demanda. No Distrito Federal, os pais de uma criança de 3 anos vão ter que respeitar uma lista de espera para que o filho frequente a creche. Débora e o marido trabalham o dia inteiro na portaria de um prédio residencial em Brasília. Eles não têm com quem deixar o filho Arthur, de 3 anos, e por isso lutam por uma vaga na creche. Por determinação da Justiça, Arthur chegou a frequentar essa creche inaugurada no começo do ano, mas o governo do Distrito Federal recorreu da decisão, alegando que a criança não teria direito à vaga porque precisaria respeitar a fila de espera, e o menino teve que deixar a creche. Me ligaram para mim ir na regional e falaram que a vaga dele tinha sido cancelada, tem que arrumar uma pessoa para ficar com ele agora todos os dias. Mesmo com necessidade comprovada, Débora terá de esperar na lista de prioridade, já que nessa fila pode haver outras famílias em situações consideradas mais difíceis do que a dela, como explica este advogado. A família não conseguiu demonstrar que os critérios de ordenação da fila, por exemplo, não atenderiam ao melhor interesse da criança. Então, o judiciário, nesse sentido, entendeu que deveria sim aguardar a possibilidade da vaga, assim como outras famílias e outras crianças que ali aguardam a possibilidade de exercício desse direito. É responsabilidade do Estado garantir educação para todos os brasileiros, conforme determina a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Base da Educação e o Estatuto da Criança e Adolescente. Como o direito da educação, um direito subjetivo público, um direito premente, tem que ser realmente viabilizado no mais curto espaço de tempo possível e de maneira a integrar as crianças de maneira social, no ambiente econômico, enfim, cultural, de maneira a viabilizar uma igualdade de oportunidades para todos, uma educação de qualidade e, como eu disse, assim, num curto espaço de tempo. Bom, e para falar mais desse assunto, está aqui no estúdio a advogada Liliana Marques, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Obrigada pela participação. Boa tarde, senhora. Eu agradeço. Boa tarde, Érica. Bom, o direito à educação, tão importante, é garantido a todos pela Constituição. Os governos são obrigados a assegurar isso de uma forma ampla? Olha, é um direito, né, que está na nossa Constituição, no ECA e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Infelizmente, não está sendo cumprido hoje, né? A gente vê Brasília, casos recentes, e no Brasil está garantido para a criança creche até os 3 anos e de 4 a 5 anos para a escola. Não só como ensino fundamental, ensino médio e a faculdade também. É um direito garantido, mas nós não temos vagas. E tem que ter vaga para todos? Tem que ter vaga. O que acontece? Hoje está se recorrendo muito ao judiciário, só que as pessoas estão esquecendo que existe fila, então tem que ser respeitado o princípio da isonomia, né? Alguns pais acham que tem prioridade, teria em tese, de uma creche próxima à escola, próxima à residência, né? Período integral a lei não fala, né? E bem como você procura ajuda ao judiciário, você não pode falar, olha, eu quero naquela escola, eu quero período integral, né? O judiciário, apesar do número de demandas ser muito grande, ele tem respeitado o princípio da isonomia, né? Tem outras crianças, tem que aguardar a fila. Como é que faz? Se o pai mora em tal bairro, numa cidade, e não tem vaga naquele lugar, mas tem muito distante de casa, ele tem que arcar com esse transporte para a criança, com toda a logística para levar a criança para a escola? Tem, infelizmente tem. Nós não temos suporte para isso. E o que o pai que recebe uma negativa, por exemplo, não há vagas para o seu filho, o que ele pode fazer? O que ele pode fazer é recorrer ao judiciário, mas o entendimento hoje dominante se existe uma fila, a criança tem que esperar a sua vez. Nesse caso que a gente viu na reportagem, como que esse caso pode se encerrar? Tem mesmo que ficar em casa? Como é que a família tem que gerir essa espera? Infelizmente, já que não tem público, seria o caso particular. Não tem condições, tem que esperar. Teria que ter prioridade, né, nas escolas e creches públicas, pais, mães que trabalham o dia inteiro e de baixa renda. E o governo, eu acho que trabalha para isso, mas não podemos oferecer hoje. E o transporte escolar, é obrigação de quem? Seria obrigação do Estado, mas hoje quem custeia tem que ser a família. Por isso a prioridade de uma escola mais próxima.
E quando não há vaga, tem que custear. Tem que custear. Há muitas ações na justiça a esse respeito? Muita. Demanda muito grande, mas hoje já existe o posicionamento. A questão, olha, se recorre ao judiciário, tem uma fila, tem que ser respeitado. Princípio da isonomia. Não seria justo ter uma fila, o pai acionar o judiciário e o judiciário determinar que aquela criança fosse matriculada em detrimento de tantas outras que estão aguardando. No caso de uma determinação judicial, a justiça entendeu que aquela criança tem direito a ser matriculada e já expediu uma sentença, uma obrigação, uma liminar para que o Estado ou o município cumpra a determinação. Se ela não for cumprida, o que acontece? Qual o passo que é depois da decisão judicial? Normalmente, quando não é cumprida, se pede multa pelo não cumprimento. Mas, na realidade, estão se recorrendo. As que estão sendo deferidas pelo judiciário, as matrículas, o governo está recorrendo e, em segunda instância, está sendo reformada, porque realmente tem que respeitar a fila. Tá ótimo. A gente volta a falar desse assunto no próximo bloco. Só peço um minutinho para a senhora. Tá ótimo. E nós voltamos a falar com a advogada Liliana Marques, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, a respeito das vagas para o ensino e creches em todo o país. A senhora disse que há muitas ações na justiça a esse respeito, né? Existe uma fila e as ações seguem essa fila mais ou menos. Caso o pai não tenha acesso a um advogado para entrar com uma ação no judiciário, o que ele faz? Procura a defensoria pública para ter o direito do seu filho assegurado? Isso, Érica. Procura a defensoria pública, bem como os núcleos de prática nas faculdades que hoje tem. Qual é a ação da defensoria nesses casos? É uma ação de obrigação de fazer, para o Estado cumprir, na realidade, um direito constitucional, uma garantia, né? Mas o que acontece? O número de demandas está muito grande, a oferta de vaga muito pequena, né? E consegue uma liminar, infelizmente, na maioria dos casos, essa liminar depois é revogada em razão da fila, que tem que ser respeitada a fila. E o Ministério Público pode agir, como é um direito coletivo? Pode, o Ministério Público pode agir. E em locais onde não há defensoria, o que o pai faz? Procura a Secretaria de Educação, né? Procura a cidade mais próxima, onde tenha uma defensoria, um núcleo de prática. Infelizmente, tem cidades que não têm, né? E no caso do ensino de crianças com deficiência, também é um dever do Estado garantir a educação? É um dever do Estado, são crianças que têm escolas, participam de processos de inclusão, né? Tem que ter os seus direitos respeitados mais do que tudo. E também no ensino básico da creche, repetindo, que é crianças até 3 anos, na pré-escola de 4 a 5 e no ensino fundamental em diante. A maior dificuldade realmente é a creche e a pré-escola. Tem que correr atrás dos direitos, então, né? Tem que correr. Infelizmente, hoje, em quase todas as áreas, né? Os direitos não estão sendo respeitados. Obrigada pela participação da senhora e pelos esclarecimentos. Eu conversei com a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família e IBDFAM do Distrito Federal, Liliana Marques. Obrigada. Muito obrigada, Érica. Uma boa tarde. Até uma próxima.